Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 7 e 8. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade. Por falar em Gotinhas da Verdade, a gente começa hoje uma campanha para conseguirmos um número maior de inscrições. Queremos mais e mais inscritos em nosso canal. Então, você que tem apenas nos acompanhado, apenas ouvido, aprendido nossas lições, agora um desafio, um apelo para que você se inscreva também. Veja aí, logo abaixo de nossos vídeos, aí o quadrinho com a palavra inscreva-se. Clique aí e torne-se um inscrito e participando assim, de modo mais direto de nosso canal. Dê um clique também, dê um like aí no joinha. Isto fará com que o nosso canal tenha um reconhecimento maior pelo YouTube. E compartilhe, fazendo este compartilhamento, o alcance de nossos estudos da Palavra do Senhor será muito maior. Então, eu conto com você. Vamos para a lição de hoje. E a gente abre a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. O apóstolo Paulo assim se expressa: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Note o zelo que ele tinha pelo seu ministério, o reconhecimento que ele mesmo tinha de seu ministério. Temos que aprender com exemplos assim. Nossos ministérios não devem depender de elogios, de comentários e até ser vítima de facções, de partidarismo, esperando reconhecimento alheio. Nós mesmos precisamos reconhecer o valor de nosso ministério e não depender destes recursos de terceiros. Aqui está o apóstolo expressando este segredo, este costume que ele tinha, mas lembrando que ele coloca em crédito tudo isto na graça de Deus. Note bem, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então, tudo que temos no campo espiritual, da qual nós estamos tratando, depende da graça de Deus. E quando é a graça de Deus que nós temos um ministério, nós reconhecemos, nós sentimos a testificação do Espírito de Deus sobre
o nosso ministério. É esta a lição que o apóstolo está passando, que está nos ensinando aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Agora veja o amor, a dedicação, como ele confiava no que ele estava fazendo. Lancei eu, como sábio construtor, o fundamento. Então, alguém poderia dizer, mas Paulo não está se exaltando aí, quando ele mesmo se declara sábio ou se compara a um sábio construtor? Claro que não. Pela graça de Deus, pela atuação que ele sentia da graça de Deus, ele podia estar dando esta informação, este testemunho. Nós veremos em outros vídeos posteriores, nós iremos ver que ele chegou a dar um relatório daquilo que ele tinha feito, daquilo que ele tinha passado, das experiências que ele teve. Então, nada de exaltação, nada de egoísmo, orgulho, mas era uma testificação, era um reconhecimento, era a convicção que ele tinha de que aquilo que ele estava fazendo não foi escolhido por ele, mas foi o resultado de um chamado de Deus, cujo chamado foi baseado na graça de Deus. Paulo sabia que ele não tinha merecimento nenhum para ocupar este lugar, pois ele sabia que ele tinha sido um perseguidor da igreja de Deus. Ele chegou a dizer numa outra carta, aliás, nesta mesma carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, olha, eu nem mereço ser apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Nós precisamos aprender a fazer uma análise da nossa vida, do nosso passado e reconhecer que, baseado neste passado, baseado no que éramos, nós só somos o que somos pela graça de Deus. E olha, veja que ele agora exige, procura incutir na mente da igreja, na mente de seus adeptos, para que eles respeitassem aquele fundamento que ele tinha lançado. Como sábio construtor, o fundamento, ele lançou o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como edifica sobre ele. Olha, é comum quando alguém funda uma obra, quando alguém lança os fundamentos de uma obra, é comum que ele ame esta obra, é comum que ele deseje o melhor para esta obra. Eu me lembro quando fundei a Igreja Batista em Renovação, aqui na minha cidade. Eu me lembro que aquelas pessoas de fora, obreiros, obreiras, costumava dizer que eu era muito ciumento da minha igreja, que eu tinha ciúme daquela igreja, pois eu selecionava
obreiros a serem convidados. Eu exigia zelo, eu exigia que a igreja fosse bem tratada. E depois, quando eu deixei o pastorado, eu cheguei a ouvir de pessoas esta palavra dura: pastor, tire as mãos da igreja, o senhor não é pastor dela, mas palavras duras para aquele que lançou os fundamentos desta obra. Note que o apóstolo aqui, ele estava exigindo dos futuros obreiros, daqueles que passariam por ali: olha, eu, como sábio construtor, pela graça de Deus, lancei os fundamentos. Então, vejam como edificam sobre estes fundamentos. Era a exigência, era o amor de um apóstolo que não tinha aquele desmazelo. Afinal de contas, eu vou embora mesmo. Afinal de contas, eu vou sair mesmo. Então, minha parte já foi feita. E aquele que vem, ou aqueles que virão, que resolvam tudo isso. Isso é carnal. Paulo nos passa a lição de que o nosso zelo pela obra de Deus, por aquilo que criamos, que fazemos, pelos fundamentos que criamos, este zelo nunca pode acabar. Esta é a lição de hoje. Aprendamos a nos colocar sempre embaixo da graça de Deus e sermos zelosos daquilo que fazemos na obra de Deus e não relaxados. Lembrando daquela palavra lá no livro de Jeremias: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Fiquemos aqui na benção e na graça do Senhor. Amém e amém.